Seja muito bem-vinda a essa aula introdutória, né? E nessa aula eu vou contar um pouquinho sobre a minha história com esse material. Foi em 2022 que eu tive acesso a esse material. Eu já ouvia falar, eu já sabia que esse material existia, mas em 2022 eu tomei, né, a decisão, a atitude de procurar entender um pouco melhor, opa, peraí, tá, vou dar uma olhadinha nisso aqui agora. E foi assim que eu comecei esse contato, né, com as deusas gregas da mitologia. E eu percebi, né, muitas crenças minhas foram desabaram, né, nessa questão, porque por conta dos mitos, né? E eu tava passando por um divórcio, eu me divorciei em 2022 mesmo, e mais pro final do ano, né, que eu comecei a dar mais atenção para essa questão, fiz muita terapia. Então, assim, eu tava num momento de dor, num momento de o chão se abriu e o meu mundo estava caindo, eu não sabia o que fazer, eu não sabia, né? Tava naquele sofrimento, aquela situação, se você já passou por um término assim, e era um relacionamento de 17 anos com a pessoa. Então eu passei, assim, mais parte da minha vida com a pessoa do que sozinha. Então eu adquiri, né, habilidades, eu adquiri uma certa estrutura psicológica com aquela pessoa. E aí, de repente, tudo aquilo dissolveu. E eu tive que me procurar, né? Entre os escombros. Até uma pessoa me falou uma frase um dia que eu achei assim extraordinária. Ela disse o seguinte: Ana, como sair viva dos escombros de uma separação? E é muito complexo, porque se você já se separou, se você está nessa situação de separação, de divórcio, a gente fica sem saber o que fazer. A gente chega no mercado e não sabe o que leva, né? Parece uma coisa tão banal, uma coisa tão simples, mas a gente perde o senso de identidade própria quando a gente fica muito tempo se relacionando com alguém. E eu acredito que isso é natural, porque acontece, né? A gente não foi ensinada a ter uma vida. Muito pelo contrário, nós somos ensinadas ao quê? Geralmente, se casar e se dedicar ao relacionamento, se dedicar ao casamento, se dedicar aos filhos, né? A religião, a sociedade, a cultura, tudo isso leva para esse, como se fosse um funil, né? De coisas ali que a mulher, deveres que a mulher precisa ter filho, isso, aquilo, outro. Enfim, e aí foi em meio toda essa turbulência de vida que eu encontrei esse material e resolvi dar uma chance para ele. Mas na verdade, eu estava dando uma chance era para mim, para que eu me conhecesse, para que eu me aprofundasse nas minhas diversas facetas. Por exemplo, na Ana que trabalha, na Ana que precisa seguir o seu coração para saber o que eu gosto, né, para ter foco, né? Eu precisei olhar para a Ana que gosta de se divertir, de dar risada, sabe? E fazer um resgate dessas partes, ajustar essas partes, melhorar, ampliar o meu olhar para essas partes, para Ana mãe, porque eu tenho uma filha. Então eu tive que ir lapidando, ir observando, ir trazendo uma conexão mais forte, uma conexão mais profunda para todos esses meus lados. E todas as mulheres têm todos esses lados. Por exemplo, às vezes você me fala assim, Ana, mas eu não sou mãe, eu não tenho filhinhos, né? Eu não pretendo ter, eu não quero ter. E tá tudo bem você não querer ter. Mas você tem projetos, você tem sonhos, e esses também são filhos. Não biológicos, mas são. Então, assim, eu encontrei esse material no meio dessa dor da separação. E o que foi útil e foi prático e foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Foi assim, olhar para mim, para essas minhas partes e fazer com que elas parem de ficar brigando entre si, sabe? Por exemplo, a minha mãe, que vocês vão ver futuramente aí, né, que se chama Deméter, ela, a minha parte, né, a minha faceta mãe, a Deméter, às vezes ela quer brigar e quer tomar conta da minha filha sozinha, sabe? Ainda mais com a separação, com o divórcio, tipo assim, quer
excluir o pai completamente e deixa que eu cuido, deixa que eu assumo, deixa que eu, né, tipo, galinha choca mesmo. Só que entra outras partes minhas que também precisam de atenção. Por exemplo, a minha Atenas, que é a que faz o trabalho, a que esquematiza o meu trabalho, que organiza as minhas coisas e fala: opa, peraí, Demeter, dá licença que eu preciso sentar na cadeira agora. Eu até brinco que é uma dança das cadeiras, né? Pera que eu preciso trabalhar, eu preciso sentar na cadeira. Outra hora você, ó, ele precisa ter a responsabilidade dele. Você precisa ter a sua hora sozinha. Aí, de repente, chega a Afrodite, né, toda linda, maravilhosa, e fala assim: não, 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 você também precisa assistir aquele filme lá que é muito engraçado e que você gosta para assistir o filme, para ter ali aquele seu momento de bem-estar, longe da filha e longe do trabalho, ou seja, longe de Deméter e longe de Atenas. Sai para lá vocês duas. Então, assim, são várias facetas da mulher que a gente vai analisando e percebendo, né? Eu tô falando 3 aqui, mas são 7. E que, assim, a partir do momento que eu tive contato com isso, que eu olhei e pensei: nossa, meu Deus, como isso faz sentido na minha vida. Nossa, puxa, sabe? Existem frases típicas, por exemplo, de uma Deméter. Oh, quando vocês não tiverem mais eu nessa casa. Oh, sabe? Sabe aquelas frases típicas de mãe? Geralmente são tudo frases de Deméter. Aquela que assume muita responsabilidade por si própria e aí depois não sabe falar não, acumula coisas para si e depois se lasca, né? Então, assim, a minha história com as deusas é uma libertação. Foi uma libertação. E para que eu saiba quem está sofrendo, quem está doendo, né? A hora de dar a voz, como se fosse passar um microfone, né? Qual deus agora precisa falar, precisa ter o espaço dela para ter vida, né? Os arquétipos, eles vivenciam coisas através da gente, né? Através dessa nossa conexão. E assim, não é uma coisa tipo, eu vou me conectar mais com a Afrodite pra arrumar um relacionamento. Cuidado! Cuidado, porque todo arquétipo tem luz e tem sombra. Então você precisa começar a analisar. Epa, peraí, mas por que eu tô dando tanta importância assim pra minha aparência? Será que eu já estou me sentindo bem e quero me sentir melhor ainda? Ou será que, na verdade, eu não estou me sentindo bem e quero a aprovação só dos outros? Veja bem, existe uma grande dificuldade aqui. E outra coisa, existe um abismo entre a gente saber algo e vivenciar algo, sabe? E desde então eu já fiz curso, já fiz mentoria, já li o livro, né? Um livro que eu recomendo aqui muitíssimo, As Deusas e a Mulher. E esses foram os meus primeiros passos e a minha história com as deusas, que me trouxe visão, liberdade, autoconhecimento e sabe aquela forma de trazer uma leveza para a vida? Trazer assim rir das coisas que acontecem às vezes e olhar e pensar: peguei você no pulo agora, hein? Agora entendi. E eu espero que você também tenha esse alívio, essa liberdade, essa alegria de viver.